Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Contabilidade com Chavalha. Hoje aí, né, vamos dar seguimento a finalizar o nosso trabalho referente à lei do plano plurianual, falando aí dos seus anexos, né? Mas antes de a gente iniciar os nossos trabalhos, peço a todos aí que se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixe o seu like, compartilhe em suas redes sociais. Isso é muito importante para a gente. Agradeço aí se você fizer. Então, vamos seguir aqui com o nosso trabalho. Então, ó, eu vou falar hoje da Lei Municipal 12.436 de novembro de 2021. Que é essa lei aí, que é a lei do Plano Plurianual aqui da cidade de Sorocaba. Então, nada melhor do que uma lei vigente, né, do que uma lei existente, para a gente usar de exemplo aí no nosso trabalho, né? Então vamos lá, porque como a gente vai falar dos anexos, né? Então eu já vou passar também o projeto de lei. Porque na realidade, vamos dar só uma relembrada, a base legal que a gente utiliza é o que está no artigo 165, 166 e 167 da Constituição, né? Então no 165, onde se dispõe sobre o conteúdo do PPA, pelo parágrafo 9, o conteúdo no parágrafo 1º, né? No parágrafo 9º, né, desse artigo, caberá à lei complementar dispor sobre a vigência, os prazos de elaboração e a organização do PPA, da LDO e da LOA. Muito bem, essa lei complementar era para ser LRF, né? Mas lá na LRF foi revogado todo o conteúdo referente ao PPA, né? Então aí a gente ficou meio órfão nessa situação, então a gente utiliza a parte do que está na 4320, né? Mas essa lei complementar era para ser o que estava na, na LRF. Aí no artigo 166, parágrafo 3º, inciso 1º, onde se prevê que as emendas do projeto da LOA ou os projetos que modifiquem somente podem ser aprovados caso sejam compatíveis com o PPA e com a LDO, ou seja, todos os programas e ações têm que ser comuns a todos os projetos de lei, tem que estar constando em todos, né? Para ficar unificado, unidade aí, né? Universalidade. O artigo 167, parágrafo 1º, onde se veda o início de investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro sem que tenha sido incluído no PPA ou previsto em lei específica. Então, quando você cria um programa de ação, né, um programa de investimento, perdão, ele tem, se ele ultrapassar mais de um exercício, ele tem que estar inserido lá no PPA, né? Aí a portaria 42 de 99 nos auxilia aí com aquelas, já fizemos um vídeo aí no canal, quero que vocês deem uma olhada lá. Então toda aquela situação da portaria 42 também a gente tem que observar aqui no PPA. E o da portaria 163 também. Então todo esse regramento aí, só lembrando, eu tenho vídeo aí dessas duas portarias, então vejam lá, assistam lá, não vou falar nada aqui, senão vai ficar chato, né? Vou refazer tudo aqui, então dê uma olhadinha lá. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que toda comunicação que a prefeitura ela faz com a Câmara é através de uma mensagem. Então, todo o projeto de lei que a gente encaminha para a Câmara, ele tem uma mensagem dizendo o que o prefeito quer com aquele projeto de lei, né? Mas veja, para chegar aqui no projeto de lei, a gente tem que fazer um monte de levantamentos, né? Que a gente já tinha comentado isso no resumão, em algum, no vídeo de base legal, né? E alguns outros vídeos também aqui do canal. Então, todo aquele levantamento de dados, de informações, né, daquilo que eu quero atender no município, lembra da que eu falei da creche, né, da merenda escolar para os alunos. Então, tudo aquilo eu tenho que transformar isso agora em números, né, em projeto de lei. Então aí o prefeito ele já inicia, né, dizendo do que se trata, né? Aí tem algumas regras também. Ele vai demonstrar o que que é um programa, o que que é uma ação, né? O que que é um projeto, o que que é uma atividade. Ele vai dizer tudo isso daí e também colocar com relação ao que estava lá na 4.320, que a gente viu lá nessa parte dos planos plurianuais, lá na Lei 4.320, que ele tem que também que dar ali uma satisfação econômico-financeira da situação do município, o que ele quer para frente também, né? Então aí, ó, só para destacar, então essa aí é a primeira página, né, da mensagem que foi encaminhada aí nesse projeto de lei. Ó, como então, alegria, apresento para apreciação de Vossa Excelência e distintos pares a proposta plano no PPA de Sorocaba para o quadriano 2022 e 2025. Então, nota aí também ó, que 2022 já é o segundo ano de mandato
desse prefeito, né? Então, porque até o ano de 2021 estava executando o PPA do mandato anterior, né? Para não deixar aquela questão das, das obras inacabadas, dos programas inacabados, né? Então, isso aí é uma forma de não deixar que aconteça os famosos elefantes brancos aí, né? Deixar acontecer. Mas tranquilo. Aí, anexo a essa mensagem, ele vai também aí a justificativa de cada programa que tem dentro do projeto de lei. Então, por exemplo, o programa 1001, Saúde Pública de Qualidade e Eficaz. A justificativa para a elaboração desse programa é buscar um elevado nível de bem-estar físico, psíquico e social para o cidadão, no caso sorocabano, né? Aí, veja que essa é a justificativa da criação desse programa. Lá depois, no quadrinho, lá no fundo, no final, perdão, nós vamos ver lá o objetivo desse quadro. Mas tudo bem. Vamos seguindo aqui, ó. Aqui é o caput, né, da lei, no caso, já que ela já foi aprovada, porque uma lei, como eu já disse para vocês, ela tem que passar pelo processo legislativo. No caso aqui, depois de tudo aquilo formulado, montado o projeto de lei, eu tenho um prazo para encaminhar isso para a Câmara, né? Então, segundo a Constituição Federal, 8 meses antes de encerrar o mandato, né? Então, o ano, né? Então, 8 meses antes, daria aí por volta perdão, 4 meses antes, né? Aí ele tem que ser enviado até o dia 30 de agosto. Até o dia 30 de agosto do exercício aí do primeiro ano de mandato. Então tem até o dia 30 de agosto para elaborar esse plano plurianual e encaminhar para a Câmara. Veja só, todo aquele levantamento tem que fazer, configurar isso em projeto de lei e encaminhar. Então aqui, aí depois ele vai passar pela primeira discussão, pode ser que tenha emendas, segunda discussão, pode ser que tenha emendas, e na terceira discussão, que não é a terceira discussão, mas é o que a gente chama de redação final, é onde já fica aprovado o projeto de lei, só vota-se ali a redação de tudo aquilo que já foi discutido antes, né? É o finalmente ali daquilo que já foi discutido antes. Então, ali, estabelece o plano plurianual do exercício para o quadriênio 2022 a 2025, define as metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício 2022 e dá outras providências. Por que essas metas para o exercício 2022? É porque é por causa da LDO, né? Então, no primeiro ano de mandato, tem aquela questão de não ter LDO ainda, né, lá em abril, né, de não ter essas metas e prioridades lá em abril, né, que é quando eu tenho que enviar o projeto de lei da LDO para a Câmara Municipal. Aí, essas metas e prioridades, elas são enviadas aí junto com o PPA. Né? Então, por isso que tem aí, define as metas e prioridades da administração para o exercício de 2022 e dá outras providências. Né? Então, faz parte, isso já acontece, né, desde a promulgação da Constituição de 88, né, ficou esse vácuo aí no primeiro ano de mandato, mas isso já está superado pela legislação já há muito tempo. Então, aí só seguindo, né, é uma lei simples, né, ela tem 7 artigos, eu acho que essa daqui só tem 7 artigos, e ela é bem simples, né, ela estabelece, porque na realidade o que importa mais são os quadros, né, que ela apresenta, é o plano para os 4 anos, né, não aí praticamente o que se fala no texto da lei, né? Ela estabelece, nos termos do parágrafo 1º do artigo 65 da Constituição, o plano plurianual para o quadriênio, né? No qual são definidas as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada na forma dos anexos 1 a 5 dessa lei. Aí, parágrafo 1º, fica o executivo autorizado a modificar, né, a unidade executora, o órgão responsável por programa, ação, indicadores e respectivos índices, bem como adequar as metas físicas em função de modificações dos programas ditados por leis de diretrizes, por leis orçamentárias e seus créditos adicionais. Ou seja, o planejamento ele não é estático. Né? O planejamento, o que é prioridade hoje, pode ser que não seja prioridade amanhã. Né? Então, eu tenho que ter a possibilidade de fazer essas alterações. E aí, o parágrafo 1º ele já me autoriza a fazer isso quando houver necessidade. Sempre que estão vendo ali que por uma lei que autoriza fazer isso. Né? E para manter também o plano ele conciso e consistente com as leis de diretrizes orçamentárias e as leis orçamentárias anuais, conforme a gente vai vivenciando aí futuramente.
O parágrafo 2º, né, o plano plurianual compreende a atuação de todos os órgãos de administração direta e indireta, inclusive da Câmara, bem como as empresas em que o município detém o controle acionário, consideradas nos termos da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, de caráter dependente. Ou seja, todas as empresas dependentes, elas estão aí constando no plano plurianual. Se a empresa for independente, aí no caso, é só o que acontece ali no parágrafo 3º, né, que ela só vai enviar os quadros de investimento. Mas no caso aqui do município, nós não temos nenhuma empresa independente. Todas elas são dependentes aqui do poder público municipal, né? Elas têm déficit e a prefeitura tem que cobrir esse déficit. Se a empresa tem qualquer tipo de déficit que a administração direta tem que cobrir, aí ela já não pode ser caracterizada como independente. Então, aí no caso, todos os órgãos da administração direta. Então, da administração direta, quais são? Do Legislativo, a Câmara Municipal, que está ali, e a Prefeitura. E da indireta, todas as autarquias, fundações, empresas públicas dependentes que que o município ele possui. Aqui no artigo 2º, né, então, são estabelecidas para o quadriênio 2022-25 as seguintes diretrizes norteadoras da execução dos programas e ações a cargo dos órgãos municipais, né? Então, ali, a administração criou quatro diretrizes, né, de norteamento aí desses programas e ações. Cidade urbanizada, humanizada, inovadora e com gestão de transparência, onde ali ele pode elencar quais secretarias, né, e quais entes municipais vão atuar em cada um dessas diretrizes aí, e com seus programas e ações. Aí o artigo 3º, as estimativas das receitas e dos valores dos programas e ações constantes dos anexos dessa lei são fixados exclusivamente para conferir consistência ao plano, não se constituindo em limites para a elaboração das leis de diretrizes orçamentárias, das leis orçamentárias e das suas modificações, vírgula, né? Porque o que acontece? Não é um limitador, ou seja, eu vou colocar um quadro de receita o mais próximo possível da realidade, né? A gente vai ver ali. Eu vou colocar um quadro de despesa mais próximo da realidade. Mas veja, é um plano para 4 anos. Então, eu monto esse plano, eu fecho esse plano em agosto do exercício de 2021, por exemplo. Né? Olha só. Então, quando chegar na execução, quando eu for fazer a primeira, o primeiro orçamento, que já é no mês seguinte, né? Com base nesse plano plurianual, aliás, perdão, no ano que vem, no ano seguinte, a elaboração, aí no caso isso aqui é de 2021, em 2022 eu pego lá as informações para a LDO. Veja que isso já vai estar desatualizado, né? Então, eu tenho que consolidar, chegar o mais próximo possível da realidade, mas eu sei que inflação e tudo mais, né, toda a situação econômica do nosso país, ele não vai atingir, não vai se dar naquilo que a gente quer. Mas não é um limitador, é o que está dizendo ali no plano. Só que também eu não posso ser irresponsável e colocar uma coisa que eu não consiga atingir, né? Porque como é um plano, é um balizador, é um norteador, né? Se a sua bússola não está funcionando, ela tem muita divergência com a realidade, você vai para o caminho errado. Né? A verdade é essa. Então, a gente tem que trazer os valores, tanto de despesa como receita, para o mais próximo da realidade, para que no ano seguinte aí a gente faça as devidas correções que tenham lá, a questão da inflação, né, da situação econômica, de repente eu já não tenho, alguns programas e ações já não vão ser mais executados, porque já não são mais prioridade, né? Então, são vários os fatores, mas eu tenho que chegar no mais próximo possível da realidade. Então, aqui no artigo 4º, né, estamos já finalizando, nas leis orçamentárias, ou nas que autorizarem a abertura de crédito adicional, assim como nas leis de diretrizes orçamentárias e nos créditos extraordinários, poderão ser criados novos programas ou ações ou modificados os existentes, considerando-se em decorrência alterado o plano plurianual. O orçamento não é estático, né, pessoal?
Então, o que é prioridade hoje pode não ser amanhã. Eu tenho que ter a possibilidade de alterar, de inserir coisas novas ou tirar coisas que não são mais, que são obsoletas, né? Apesar de que eu tenho durante a elaboração, já ver tudo aquilo que eu realmente quero fazer, mas, tipo, né, com o passar do tempo, a gente vai vendo que algumas coisas não são possíveis de ser realizadas, né? Claro que aqui a gente leva em consideração o plano de governo aprovado, né, na eleição, mas tem muita coisa que também depende da capacidade contributiva, né, da capacidade de arrecadação do município. Então, aí tem que fazer esse equilíbrio. Aí o artigo 5º, as metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício 2022, na conformidade do exigido pelo parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição, são as fixadas no anexo 6 da integrante dessa lei. O que acontece? No primeiro ano de mandato, ainda nós não temos o PPA, né? Então, no tempo de mandar a LDO, vai praticamente os quadros de despesa e receita, mas não tenho as metas, porque como eu não montei o plano plurianual ainda, que o prazo é até agosto, então essas metas ficam prejudicadas naquele projeto de lei inicial. Aí, no caso aqui da Constituição, do envio do plano plurianual, aí vai junto, né? Então, o anexo 6, ele se refere às metas da LDO para o exercício 2022, que no caso é praticamente o que está destinado no PPA, né, como meta e prioridade lá para o exercício 2022. Porque nós vamos ver nos quadrinhos aqui que é para 4 anos, né? Então, o de 2022 já vai aí num anexo separado. Aí o artigo 6, né, as despesas com a execução da presente lei correrão por conta de verba orçamentária própria, e a lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo os efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022. Então, a lei foi criada em 2021, promulgada em 2021, passa a vigorar a partir de 1º de janeiro do ano subsequente. Aqui é o modelo, né, do anexo que a gente tem que preencher para montar o quadro de receitas, né? As fontes de financiamento dos programas governamentais, né? De onde vem o dinheiro para fazer os recursos, né? Então ali, esse é um quadro básico, né? A gente vai ver mais para frente ali o quadro que tem do município real. Esse aí é o que está lá no manualzinho do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Veja que ele é bem antiguinho já. Ele é de 2009, mas as receitas são essas aí, né? Então eu tenho a receita tributária, receita de contribuições, receitas correntes, né? As primeiras receitas correntes, tributária, contribuição patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes. Aí depois eu tenho as receitas de capital, operação de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimo, transferência de capital e outras receitas de capital. O total das receitas e ali tem as deduções. No caso, geralmente nos municípios no caso de Fundeb, né? Quem recebe Fundeb, aí coloca a dedução do Fundeb ali. Aliás, perdão, a dedução do Fundeb correspondente às transferências estaduais e federais pertinentes lá. Veja aí, as receitas previstas da administração direta, né, e da administração indireta, para cada exercício até dos 4 anos aí do mandato do prefeito. No caso aqui, a gente está falando de 2022 a 25, né? Então ali iria primeiro, onde está 2006, seria 2022, e assim por diante. Então, o que é a receita da prefeitura, de um eventual SAI, de uma eventual fundação de servidores, de uma empresa de transporte público e por aí vai, né? Então, todas as receitas pertinentes. Aí, no caso, veja que a especificação ela é até o nível somente do nível 2, né? O segundo nível da classificação da receita. Então eu sei que ele é uma receita corrente, receita tributária. Só até esse nível que nós fazemos a previsão. Claro que para fazer essa previsão eu tenho que pegar a receita aberta, né? E fazer as previsões até para os 4 exercícios, né? Não é tão simples assim. Aqui no anexo 2, eu tenho já a descrição dos programas governamentais, metas e custos, né? O município, qual que é o nome do programa, o código do programa que vai ser usado,
o código da unidade responsável, né? No caso, uma Secretaria de Saúde, qual que é o código da Secretaria de Saúde no município, a justificativa desse programa, no caso, as metas, quais os indicadores que eu tenho, qual a unidade de medida, o índice recente e o índice futuro, né? Qual que é o índice que eu quero atingir? Uma mortalidade infantil está em 9 crianças por 100 mil habitantes. Eu quero reduzir para 8 por 100 mil. Essa é uma meta. A merenda escolar, sei lá, saneamento básico, né? O saneamento básico, porque a merenda escolar já tem que atingir todo mundo mesmo. O saneamento básico, ele, sei lá, está em 97% da cidade. Eu quero atingir 100% até o final do mandato. Beleza, um indicador. E ali o índice recente e futuro. E na realidade, eu tenho que colocar um indicador para cada exercício, né? Então, por exemplo, se eu tenho um índice de, do, lá do saneamento básico de 97%, então em 2006, em 2005 era 97, em 2006 eu quero atingir 97,9, né? Até chegar em 100% no último ano de mandato. E ali o custo estimado, né, para o programa, por exercício, vai ter que fazer, e a justificativa de modificação, se houver, no futuro, né, quando você precisar modificar. Aqui no terceiro anexo, né, nós vamos tratar aqui das ações. Né? Então, note aí que para cadastrar, eu vou cadastrar uma ação, onde eu tenho uma unidade executora, um código de atividade, de função, né, código de unidade, uma função, um código de subfunção, o código do programa, né? E o número da ação. No caso, essa daí é uma de projeto. Então, qual que é o projeto? São construções, são obras, né? Então, eu tenho que colocar quantas obras, a, a meta por exercício e o valor por exercício e a justificativa desse projeto aí. Esse anexo aqui é o mesmo anexo anterior, só que voltado para as ações, né? Porque as ações não, as atividades. Que no caso a atividade é aquela essencialmente contínua, né? Então, folha de pagamento, manutenções de unidades, né? Limpeza, né? E por aí vai. A gente vai ver algumas ali mais para frente. Então, mas veja que eu tenho que os mesmos campos, vamos dizer assim, para preencher. A meta física, né? Eu quero manter limpa quantas escolas, manutenção, aí posso ter manutenção predial, recapeamento, né? Quanto que eu quero fazer por exercício, quanto vai me custar isso daí. Né? E também aqui, esse quadrinho aqui do Tribunal de Contas, ele não mostra, mas o custo financeiro eu tenho que dividir também em investimentos e custeio, que a gente chama, né? O quanto que é de investimento, né? Quanto que é de valor de obra, né? E quanto que é de custeio, que é somente a manutenção. Isso aparece mais lá aqui na atividade, que o que acontece? Eu posso ter daí uma manutenção em que aconteça a folha de pagamento, a manutenção predial, a limpeza e eu posso adquirir computadores, adquirir mesas. Então, essa compra de mobiliário, de equipamentos, ela vai aparecer como investimento, enquanto que a parte de manutenção aparece como custeio lá no quadrinho da, da lei, né? Aqui já são as ações de operações especiais, que a gente chama, né? Que aí é o quadro da dívida, né? Então, a dívida pública, os precatórios, as restituições, né? Todas aquelas operações que a gente chama de especiais, elas se enquadram aí. Tanto, né, com relação aos juros e encargos da dívida, como a amortização da dívida também, né? Então, entra nessa operação especial. Aqui é o quadrinho do planejamento orçamentário, né? A estrutura de órgãos e unidades orçamentárias executoras. Esse quadro a gente vai ver mais para frente, ele tem dividido por valor, valor e unidade, tá? Tem o valor, o código da unidade e o nome, o código, o nome da unidade e o valor que está destinado para ela lá no plano plurianual, para os 4 exercícios. Isso aqui é a estrutura orçamentária de um município dentro do Aldesp, né? Dentro do âmbito do Tribunal de Contas.
Então, quem tem acesso lá à estrutura do município vai ver esse quadrinho lá e suas alterações. Isso aí eu só coloquei para título de curiosidade, porque eu tenho lá o nome do órgão, né, prefeitura, o nome da unidade orçamentária, gabinete, secretarias, né, e no caso ali a, a unidade executora, né, que pode ser ali no caso Secretaria de Saúde, uma coordenadoria, um hospital, na Secretaria de Educação, a Coordenadoria Geral de Ensino e por aí vai, né? Aí cada município dá a nomenclatura que quiser, ali no caso do órgão não, né? Que é prefeitura, câmara e tal, mas na unidade orçamentária e na unidade executora, cada município tem a sua estrutura. Aqui já é o quadro real aqui do município de Sorocaba para o quadriênio, né, de 2022 2025. Aqui eu tenho a estimativa da receita, né, para 2022, 23, 24 e 25 o seu total. Veja lá que eu tenho os impostos, né, as contribuições, a receita patrimonial, a receita agropecuária, né, no caso essas aí não tem valor porque eu não tenho esse tipo de atividade aqui, né. A receita de serviços ali onde entra as receitas do SAI, transferências correntes, outras receitas correntes, as deduções pertinentes a essas receitas, né? E assim vai. Isso aqui é só uma primeira folha, tem outras folhas também, mas é só para demonstrar, né, o trabalho que foi feito aí no que se, vamos dizer assim, no que chega, né? Aí esse é o anexo 1 das fontes de financiamento, são as receitas previstas para os 4 anos aí do mandato. Aqui o resumo dos órgãos responsáveis, né? Ele trata como anexo 2. Então, cada secretaria com o seu código na frente, o valor de projetos e atividades para todos os exercícios e operações especiais aí para os 4 anos do mandato. Também já só exemplificando, né, o que vai ali. Aqui o resumo por programa, né? Então eu tenho o programa 1001, que é saúde pública e qualidade eficaz, de qualidade eficaz, quanto de projeto, quanto de atividade. Projeto é investimento, né? Quanto de investimento e quanto de atividade, né, quanto de manutenção, de custeio, que a gente chama, que vai ser gasto aí nesses 4 anos, né? Que lembra que é só para consolidar. E o valor total. A cachorra está meio louca hoje aqui. E aqui o anexo quarto, resumo por funções e subfunções. Então, cada função, subfunção, o valor correspondente para projeto, atividade e operação especial para os 4 anos de mandato. Olha lá, o 04, ó, administração, administração geral, né? Por aí vai. Tem mais para frente a gente poderia ver lá o de saúde, educação. E aqui já é o quadro, né, o anexo de programa de governo mesmo, né? Onde tem o nome do programa, o seu objetivo, qual que é o código do órgão, os indicadores que a gente quer atingir, né? As unidades de medida do indicador, se são pessoas atendidas, né? E por aí vai. O índice recente, o índice para 2022, 23, 24, 25 e no final do PPA. Ali eu tenho o nome da ação, o código da ação, o nome da ação, o órgão que vai executar aquela ação, né? O produto e a unidade de medida, né? O produto, qual que é o resultado que eu quero chegar executando aquela ação, a função e a subfunção dela e os valores de 2022 até 2025 e as metas, né, que eu quero atingir. Então, por exemplo, qual que é, no caso ali, no último item lá, a cobertura, não sei o que e tal, a estimativa ali que é atingir uma meta num exercício, lá, meta 49, 49 e tal, e assim por vai até o último ano de mandato, né? Bem simples assim. E aí, claro, né, que os órgãos de controle vão verificar se essas ações estão sendo realizadas com esses indicadores, né? Então, aí, havendo divergência do indicador, você vai ser questionado. Se deu para mais, por que você pode ser previu menos? E se você atingiu menos, o que aconteceu que você não atingiu sua meta do ano? Então, para tudo você tem que justificar. Porque bater certinho você não vai mesmo, mas tudo tem que ter a justificativa, né?
E como eu tinha falado, esse é o quadro das metas e prioridades para o exercício 2022. Veja que ele não é muito diferente do quadro anterior. A única diferença aqui é que ele tem somente as metas para o exercício de 22, né? Ao invés de ter os 4 exercícios aí previstos. Mas basicamente é a mesma coisa, né? Somente as ações que vão ser realizadas no exercício 2022, né? Então, era com relação aí ao PPA, eu acho que encerramos o nosso trabalho, né? A gente tinha feito já o vídeo inicial lá da base legal, né? Das disposições lá da legislação, do que precisava. E acho que é isso, né? Então, eu agradeço aí por ter ficado comigo até agora. Peço aí que você se inscreva aí no canal, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Deixe o seu like aí, que é muito importante aí para a nossa relevância aí no YouTube, nas outras redes sociais. Compartilhe nas suas redes também, né? Porque aí você também ajuda com o nosso ativismo youtubístico, né? E siga-nos nos principais agregadores de podcast da internet, que a gente disponibiliza isso lá também. Um forte abraço a todos, um bom fim de qualquer coisa e até o próximo vídeo.